Olá, pessoal, estamos de volta na nossa semana 15, estudando segunda geração modernista, prosa, né? Agora a gente vai conhecer os autores da segunda geração. E quando eu digo conhecer, realmente eu vou só apresentar a vocês esses autores, assim, de uma maneira bem sucinta, porque nessa semana a gente terá o trabalho em sala com alguns colegas de vocês, trabalhando autores e obras, características e temas e tal, então eu não vou me aprofundar muito. A geração de 30, que é essa geração que representa tudo que foi escrito entre 1930 e 1945, tem alguns títulos importantes, alguns autores importantes. Aqui a gente tem o livro Capitães da Areia, de Jorge Amado, Clarice, de Érico Veríssimo, Menino de Engenho, de José Lins do Rego, Vidas Secas, de Graciliano Ramos, São Bernardo, também, de Graciliano Ramos, e a obra O 15, de Raquel de Queiroz. Essa segunda fase, que inicia aqui no Brasil, se caracteriza exatamente pela questão do regionalismo, ou seja, a determinação do homem, né? A influência do meio em relação ao homem, ao meio em que ele vive, a relação que há entre os dois. É a questão do determinismo, né? Que marca as atitudes, o pensamento, até os sentimentos e as atitudes do homem desse período. Esse regionalismo, que já estava presente lá no romantismo, a gente viu que no romantismo tinha é, uma necessidade também de representar, de marcar as regiões do país, só que agora tem um novo olhar, né? Uma nova feição, um novo contexto. E esse contexto não é idealizado como lá no romantismo, é um contexto real. É um contexto em que a gente percebe um Brasil novo, um Brasil que não era conhecido pela maioria dos próprios brasileiros. A obra que marca o início desse regionalismo aqui no Brasil é a obra A Bagaceira, de José Américo de Almeida, que foi publicada no ano de 1928. Qual que é o valor literário dessa obra? O aspecto histórico, porque essa obra trata basicamente sobre as secas e as imigrações que aconteceram nesse período. Tá, é publicado em 1928, mas tem seus resquícios, né? A partir de 1930. Quem seriam esses principais autores que serão estudados nessa semana, nesse capítulo? Nós temos aí a dama da literatura Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, Érico Veríssimo, José Lins do Rego e Jorge Amado. São alguns nomes que têm que fazer parte do nosso cotidiano agora, do nosso dia a dia, e a gente tem que lembrar desses nomes nessa segunda geração. Nós já estudamos os autores da poesia e agora a gente vai trabalhar esses autores na narrativa, né, na prosa. Basicamente, esses autores se dedicaram ao regionalismo do Nordeste do país. Eu digo basicamente porque a gente tem Érico Veríssimo aí, né? Além do Érico Veríssimo tratando aí mais sobre as questões do sul do país, das paisagens, né? A gente tem esse regionalismo nordestino, onde os autores vão tratar sobre a seca, sobre o cangaço, todas as dificuldades e misérias que foram enfrentadas por esse povo, tanto na região norte quanto na região nordeste, mas principalmente na região nordeste. A gente tem aqui a primeira autora em questão, a Raquel de Queiroz, que foi a primeira mulher a se eleger imortal na Academia Brasileira de Letras, e isso é muito importante no campo da literatura. As suas obras regionalistas destacam-se porque ela faz uma reflexão da figura feminina numa sociedade muito diferente da nossa, aquela sociedade patriarcal. Por exemplo, na obra O 15, ela narra as histórias que foram vividas por uma família que enfrenta uma grande seca. O que a gente vê nesse texto? Várias reflexões, várias descrições sobre o campo, sobre a paisagem, sobre a seca da região. E a figura feminina também é um outro ponto central dessa autora, que a gente poderia aqui trazer à tona, por exemplo, a personagem Conceição, do livro 15, e Maria Bonita, da obra O Lampião. O outro autor também muito relevante, muito importante, é o Graciliano Ramos, que é considerado pela crítica literária o melhor ficcionista dessa geração. Você pode não gostar das obras, você pode não concordar, mas a crítica literária considera como o melhor ficcionista dessa fase. A obra de Graciliano Ramos é marcada pela ausência de um sentimentalismo, ou seja, uma linguagem que é direta, que é concisa, que traz vocabulários muito precisos e que tem essa marca da dureza, né, da ausência do sentimentalismo, típica da vida, que vou cometer aqui um pleonasmo, da vida que é vivida por esses personagens.
esses personagens que têm uma vida totalmente escassa, dura, difícil. Entre esses principais livros, a gente pode destacar São Bernardo, Memórias do Cárcere e Vidas Secas. É como se fosse assim, uma trilogia de Graciliano Ramos. Tá? Memórias do Cárcere é um romance que é autobiográfico e ele narra as dificuldades vividas durante o período em que esteve preso. São Bernardo tem a história de Paulo Nório, que é um homem pobre que se torna rico e torna-se proprietário de uma fazenda que ele ambicionou a vida toda. E temos aqui ainda no finalzinho a obra Vidas Secas. Eu não tenho aqui, mas tem ainda Vidas Secas, que é uma das obras mais conhecidas de Graciliano Ramos, que trata também sobre a questão dos retirantes, né, do sertanejo, que sai ali do sertão em busca de melhores condições de vida. Tá? Aqui, O Menino Morto e Família de Retirantes de Cândido Portinari são duas obras que tratam, o que faz uma intertextualidade com essa obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos, que narra essa história dos retirantes da família de Fabiano e de Sinhá Vitória. Uma história curiosa, porque a gente vê que os filhos nem recebem nome, né? Eles são conhecidos como menino mais novo e menino mais velho. E a gente tem aí o trecho, mas eu acredito que essa obra será muito bem apresentada a vocês durante o trabalho dos nossos colegas. O nosso outro autor, que a gente também vai estudar, que é riquíssimo, que tem um papel na literatura importantíssimo por ser um dos escritores brasileiros mais aclamados, mais bem-quistos pelo público atual, que tem a sua obra, o número de obras traduzidas para outras línguas, o maior número de obras traduzidas para outras línguas, que é Jorge Amado. Aqui diz, inclusive, que ele é possivelmente o autor mais conhecido do público jovem, porque muitos dos seus livros foram adaptados para o cinema. E aqui, quando diz que ele é recordista de vendas de livros no Brasil, é por conta da linguagem do Jorge Amado ser tão acessível, ser tão parecida com a nossa, né? Não traz traços que deixem a desejar, no sentido de a gente estar pesquisando para compreender e tal. O Jorge Amado ele tem romances que ambientam, basicamente, a Bahia, né? Que retrata a vida das classes oprimidas de Salvador. São livros de denúncia em relação a desigualdades sociais, como a gente percebe no livro Capitães da Areia, mas também tem os livros que são os romances ligados ao ciclo do cacau, que retratam as explorações dos trabalhadores rurais, fala da economia latifundiária e tal. Nesse contexto, a gente destaca aqui Terras do Sem Fim. E tem a Crônica de Costume, que fazem parte ali do cenário, né, do Agreste, da Zona Cacaueira, em que ele faz uma reflexão sobre a vida e os amores e os costumes de uma sociedade. E nesse ciclo, assim, por que a gente fala de ciclo? Porque durante um período ele só escrevia sobre isso. Tipo, ele passa um tempo só falando da ambientação ali da Bahia. Um outro momento ele trata muito sobre a questão dos trabalhadores rurais, né, sobre essa exploração, sobre a economia latifundiária do Nordeste, e depois ele sai desse foco e trabalha obras de costume, que são crônicas em que ele vai falar dos costumes da própria sociedade, da vida, dos amores, dos relacionamentos, e nada melhor para nenhuma obra melhor para representar esse ciclo que Gabriela Cravo Canela, Dona Foi Seus Dois Maridos e Tieta do Agreste. E ainda Teresa Batista Cansada de Guerra. Todas essas obras narram aí esses amores, esses costumes que são bem diferentes. Aí ele trata os relacionamentos de uma maneira bem diferente. O outro autor é o Érico Veríssimo, assim como Jorge Amado também conquistou um público leitor. E a sua obra comumente está dividida em romances urbanos, históricos e políticos. É como também se ele escrevesse através de ciclos, uma hora só romances urbanos, em que o destaque vai para Clarice e Olhar os Lírios do Campo. Em outro momento, ele analisa as crises da sociedade, né? E ele escreve uma trilogia que ficou imortal, que é O Tempo e o Vento, onde a gente encontra aí as figuras reconhecidas na literatura de Ana Terra e Rodrigo Cambará. E escreve também Incidente em Antares, que é um romance belíssimo, assim, apesar de fantasioso, de imaginário, ele é apaixonante. Ele trata assim, sobre a greve de coveiros que deixam de enterrar alguns mortos que vão fazer uma baguncinha ali na cidade de Antares. E o último escritor é o autor de Minho de Engenho, José Lins do Rego, que é um escritor
que retrata basicamente as atividades que aconteciam nas fazendas de cana-de-açúcar. Talvez por ele fazer parte, né, por ele ter vivenciado isso na fazenda do seu avô durante a infância, toda aquela experiência marca, e ele acaba se dedicando muito a falar sobre essas fazendas, sobre esses produtores de cana-de-açúcar. O que basicamente? A decadência dos engenhos e a estrutura patriarcal. O exemplo do livro em destaque aqui é O Menino de Engenho. E aqui tem um trechinho e assim a gente finaliza, tá, gente? Como eu falei para vocês, apenas apenas apresentar para vocês, porque vocês vão ter essa aula toda bem caracterizada, bem explicada, bem mastigadinha através do trabalho dos meninos, dos colegas de vocês. Vocês encontram facilmente esse slide aqui no Google, caso vocês queiram revisar. Por hoje é só, fiquem com Deus e até a próxima.